Quer que subir para você? Não é? Ah, eu dei metade para você. A estética do protesto. Calar a boca nunca mais. Em um país qualquer, num dia chuvoso, poucos eleitores comparecem para votar durante a manhã. As autoridades eleitorais, preocupadas, chegaram a supor que haveria uma abstenção gigantesca. À tarde, quase no encerramento da votação, centenas de milhares de eleitores compareceram aos locais de votação. Formaram-se filas quilométricas e tudo pareceu normal. Mas, para desespero das autoridades eleitorais, houve quase 70% de votos em branco. Uma catástrofe. Evidentemente que as instituições, partidos políticos e autoridades haviam perdido a credibilidade da população. O voto em branco foi uma manifestação inocente, um desabafo, a indignação pelo descalabro praticado por políticos pertencentes aos partidos de direita, da esquerda e do meio. Políticos de partidos diferentes, mas de atuações iguais, usufruindo de privilégios que afrontavam a população. Os eleitores estavam cansados, revoltados. Os governantes, sentindo-se ameaçados, trataram de agir em nome da ordem, perseguindo, prendendo, maltratando, eliminando. Alguns que viveram os horrores da cegueira branca novamente sofreram. Os governantes, preocupados em salvar a própria pele, em garantir o poder, não perceberam que a cegueira branca de outrora, demonstrativo de que há muito o homem estava cego, tinha paralelo com o voto branco de agora, indicativo de que a população não perdera a lucidez. Estranhamente, não houve uma mobilização para o fato. Ensaio sobre a lucidez, publicado pela primeira vez em 2004. Bom, não sei se todo mundo conseguiu pegar, mas esse livro ele foi escrito por José Saramago logo depois do ensaio sobre a cegueira. Falava justamente do que a gente está vivendo hoje. Eu vou só ler um segundo texto aqui rápido. Em 1744, apareceu na vila do Príncipe, Minas Gerais, um eremita acompanhado de uma negra chamada Mariana. Para alguns, apresentou-se como Antônio da Silva e, para outros, como João Lourenço. Nessa vila mineira e imediações, o eremita agiu como um autêntico mediador cultural. Ensinou rapazes a ler, circulou entre escravos, homens e mulheres, e ainda esteve com 3 padres, figura de certa reputação na localidade, dizendo-se o encoberto. Filho do rei João V, irmão do príncipe Dom José, e afirmando que vinha restaurar os pretos e mulatos dos cativeiros e tirar o poder dos seus senhores para ir com eles restaurar a Casa Santa. Ensaiou assim um levante de negros, mulatos e índios contra os brancos. Foi discutindo com todas essas pessoas. Acabou denunciado pela igreja e preso pela Santa Inquisição. Ficou preso 11 anos e no final foi julgado como louco e depois libertado. Aos poucos, ninguém mais escutava aquele louco, o eremita, que chegou com roupas de mendigo naquele local, falando que era filho do rei. Ninguém mais escutava, né? Aquele louco que usava com palavras de revolução e liberdade. Isso aqui, gente, é um texto que foi criado, que eu tirei de um pesquisador, e ele é verdadeiro, né, que falava sobre esses atos revolucionários, né, que muitas vezes são silenciados, e muitas vezes a gente ousa falar e parece ser uma loucura. Bom, eu queria deixar uma participação aqui, queria deixar apenas esses 2 textos aqui para quem quiser debater depois. Muito bem. Passou? Passou. Sua vez. Bom, então eu vou, né? Então, meu nome é Rita Alves, eu sou da PUC de São Paulo, do Departamento de Antropologia. E conheço o Jeff, né? Jeff já há muitos anos que a gente tem aí se encontrado. O Jeff sempre me convida para as coisas bacanas. E então, mais uma vez, agradeço o Jeff a possibilidade de
estar aqui, né, e fazer essa conversa que eu acho que é muito importante a gente trazer, começar a travar esses debates, né, sobre o que aconteceu em junho e o que está acontecendo e o que vai acontecer, né. Eu já há muitos anos na PUC eu trabalho com antropologia, portanto as questões do cotidiano, né, as questões assim, das pessoas comuns como nós, né, nas suas vidas cotidianas, as questões da estética, do imaginário, dos desejos, dos prazeres, né, dos medos, das frustrações. Essa é mais ou menos a praia da antropologia, né? Enquanto a sociologia, a ciência política, a história, né, elas se ocupam das grandes questões, dos grandes nomes, dos grandes fatos, tal, a antropologia se interessa pela vida comum das pessoas, né, da vida privada das pessoas comuns como nós. Né? E eu acho, até porque tem um grande autor que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin e o Antônio Gramsci, que as questões mais interessantes, assim, inclusive do ponto de vista político, elas acontecem no cotidiano das pessoas, né? No corredor, no bar, né? na cozinha onde a gente está ali comendo uma pizza com um amigo, né? Nas conversas na rua e tal. Então é mais ou menos por aí que eu ando pensando sobre essas coisas que aconteceram e que estão acontecendo aqui. Né? Vou falar só, acho que duas coisinhas, depois a gente volta, né, a gente faz mais uma rodadinha aí de fala, né, só para estimular um pouco o nosso pensamento. Né. Em primeiro lugar, eu vou falar três coisinhas, na verdade. Primeiro, a minha percepção do que aconteceu, muito rapidamente, né, eu fiquei inicialmente em junho, né, entusiasmada positivamente com os movimentos e no segundo momento eu fiquei muito assustada com o que estava acontecendo, né? Com a rapidez das transformações, né? Eu vi a emergência de quase um fascismo, um nazismo, né? Uma intolerância, uma mudança muito rápida nesse procedimento. Teve um momento que eu cheguei até, coloquei no Facebook isso, falei, olha, eu acho que a atitude mais... não escrevi revolucionária, a atitude mais libertária no momento é ficar em casa, lendo um livro, né, conversando com os amigos, discutindo o assunto com os amigos em casa ou nas universidades, porque teve um momento que as ruas foram ocupadas por vozes assim, que eu não estava muito bem compreendendo, né, o que estava acontecendo. Depois também acho que passou esse momento e acho que entramos numa outra etapa. Então acho que a gente precisa mais um tempo para a gente poder compreender toda a complexidade desse movimento que aconteceu, né? Teve um atrator, né? Tem um livro que eu estou lendo, por coincidência está aqui, mas é coincidência mesmo, de um sociólogo